Olá, meus caros, é uma alegria estar aqui fazendo parte deste grupo de professores do Instituto Borborema. Me chamo Edmilson Cruz, sou católico, casado, pai de 3 filhos, sou professor de História, mestre também na área de História e especializado em História da Igreja. E é uma satisfação muito grande, sinto-me honrado pelo convite dos meninos aqui do Instituto em fazer parte deste grupo de formadores e falar para vocês de um tema que é extremamente importante, de um assunto que nos envolve, que faz parte daquilo que nós somos como indivíduo e também como sociedade, como nação, que é falar sobre a civilização ocidental. Então, eu queria agradecer aos meninos e também a você que está aqui junto comigo para conhecer um pouco mais sobre aquilo que formou a civilização ocidental, como se formou a civilização ocidental e também aquilo que foi gerando a decadência dessa civilização ou os projetos ideológicos que visavam destruir essa civilização. Bom, nós vamos percorrer ao longo do nosso curso um período bem longo da história. Nós teremos aí uma história bem minuciosa. Vamos sair lá do judaísmo e vamos até mais ou menos o iluminismo. O objetivo do curso é mostrar não apenas que a base da civilização ocidental é o direito romano, é a ética judaico-cristã, é a filosofia grega, mas mostrar de onde nasceram essas bases, como que elas nasceram e como que elas se uniram, como que essas 3 instituições elas formaram a civilização ocidental, o que ocorreu ao longo da história para que isso acontecesse. E também nós, ao analisar, ao abordar esse tema, ir vendo o que ocorreu ao longo da história que provocou uma decadência da civilização ocidental para aquilo que faz com que nós estejamos hoje em uma crise civilizatória, com inúmeras ideologias que tentam destruir a humanidade e tentam destruir o indivíduo. Então nós vamos falar sobre estes pontos aqui, falar sobre esse processo. Então vai ser um período longo que nós vamos analisar e isso é necessário. É necessário que nós possamos entender esse processo de uma maneira bem profunda, bem estruturada, bem formada, para que assim a gente consiga ver as bases dessa civilização e aonde estão ocorrendo os seus ataques. Todas essas aulas que eu vou passar para vocês aqui, todo esse tema, toda essa temática que nós vamos abordar ao longo dessas aulas, elas estarão baseadas basicamente em um grande historiador inglês chamado Christopher Dawson. Muitos conhecem as suas obras, poucos sabem da importância dele para essa historiografia mais atual, porque Christopher Dawson ele faz uma revisão histórica, né? Ele trata desse revisionismo histórico para elevar aquilo que ocorreu na Idade Média. Ele quer desconstruir aquela ideia passada pela historiografia iluminista de que a Idade Média ela foi a Idade das Trevas. Então, Christopher Dawson ele é um ótimo historiador para este ponto. Eu vou comentar depois um pouco mais sobre essa questão da civilização, da ideia da Idade das Trevas. O Christopher Dawson ele trata desse assunto, né? Ele trata desse ponto, ele pega uma vertente historiográfica na qual ele observa o Ocidente dentro de uma das coisas que é a sua base, que é a religião. Por que nós podemos entender o Oriente, por exemplo? Porque nós podemos, quando nós falamos aqui de Oriente Médio, nós falamos de Ásia, logo vem à nossa cabeça budismo, O Oriente Médio vem islamismo. Quando a gente fala de China,
vem o Japão, vem o taoísmo, vem o hinduísmo, vem o budismo, né, falando da Ásia em si. Por que dessas civilizações, quando nós falamos delas, nós temos esse elemento religioso como uma base central, característica dessas sociedades? E quando nós falamos da civilização ocidental, as pessoas não falam do cristianismo? Porque há uma tentativa constante de destruir essa base da civilização ocidental, ou de fazer com que ela fosse apagada, ou tentar trazer a ideia de que a civilização ocidental ela nunca se portou diante da religiosidade como algo importante, analisando apenas a história a partir de pontos econômicos, sociais, políticos, mas sempre deixando o aspecto religioso como uma instituição, como uma ação da sociedade que ela dá base para questões políticas, questões sociais, questões culturais, mas que ela não é algo importante, ela é apenas como diz os marxistas, ela é só uma base da superestrutura que sustenta a estrutura. Então a gente precisa destruir essa ideia, essa mentalidade do nosso imaginário, que foi colocado pela escola, que foi colocado pela universidade, que é colocado até hoje pela escola, pelos livros didáticos, pela universidade. Então a gente precisa desconstruir essa imaginação e entender o Ocidente com o aspecto religioso sendo o mais importante de todos. A religião para o Ocidente ela é tão importante quanto o islamismo para o Oriente Médio. A religião ela é tão importante no Ocidente para a formação da cultura ocidental, ela é tão importante quanto para a cultura da Índia. A religião ela é um pilar essencial que vai sair e dali vai sustentar o direito romano e a filosofia grega. É do aspecto religioso, é da base religiosa que vai sair as outras duas que vão se unir. Elas não estão separadas. A religião é que traz as duas e que sustenta a cultura ocidental. Ela é o bastião mais forte. E é exatamente este pilar que estão tentando destruir a todo momento, que estão atacando constantemente. Então a gente vê isso com ataques culturais, como sempre rotulando os cristãos de pessoas que não têm qualidades de raciocínio, que são mais burros do que as outras, que não têm consciência, que a ideia de ser cristão já parte de uma ideia idiota, de uma ideia de alguém que não é cientista. Então o ateísmo hoje ele se tornou um sinônimo de inteligência. Então ser religioso, ser cristão, dentro desse aspecto, é você ser a pessoa mais burra, mais idiota. Eu tenho certeza que alguém aqui que está vendo essa aula já tenha sofrido de alguma maneira alguma perseguição cultural por ser alguém que tem fé. Dentro da faculdade, dentro do trabalho, dentro da escola. Então, nós temos esse ataque cultural, mas também nós temos um ataque cruento, que nós podemos dizer, uma perseguição cruenta aos cristãos. A gente vê os ataques que estão ocorrendo em igrejas, aí na Europa, na França, né, na Alemanha. Nós temos vendo ataques a igrejas no Oriente Médio, perseguição a cristãos. Então, são milhões de mortos nos últimos anos, né, nos últimos 100 anos, e ninguém comenta isso. Por que esse ataque? Por que querer destruir o cristianismo? Por que a vontade de apagar o cristianismo da cultura ocidental? Então, esse curso, ele tem essa intenção, melhor dizendo, essa intenção de mostrar a vocês que a religião, ela é muito importante para nós entendermos o Ocidente. Que sem nós
olharmos para a religião, se nós não estudarmos a história da Igreja Católica, a história do cristianismo, dentro da formação do Ocidente, nós não vamos entender aquilo que formou o Ocidente. E o Christopher Dawson, ele vai tratar disso aqui nesses livros. Ele tem um vasto número de obras, mas isso aqui será, digamos assim, a bibliografia básica do nosso curso. Nós vamos poder usar outras também, nós vamos comentar sobre outras, né? Mas aqui vai ser a bibliografia básica. Então, o primeiro livro, A Criação do Ocidente, a Religião e a Civilização Medieval, do Christopher Dawson. Aqui, onde ele observa esse aspecto, ele trata dessa importância da religião para a formação do Ocidente. O outro livro também, A Formação da Cristandade, então das tradições judaicos-cristãs até a ascensão e a queda da unidade medieval, um outro importante tomo das suas obras, e a continuação desse livro, que é a divisão da cristandade, que é da Reforma à Era do Iluminismo. Então, isso aqui será a nossa base dos nossos estudos que nós vamos abordar aqui ao longo deste curso. Bom, nós vamos partir então lá da tradição judaica. Nós vamos entender qual elemento que saiu da estrutura da sociedade judaica, qual foi o elemento daquela sociedade, qual foi a instituição que foi trazida para a Idade Média, onde se formou o Ocidente. Nós vamos olhar para a história de Roma Antiga, e vamos pegar qual é o elemento que estava ali naquela cultura que foi extraído e que formou o Ocidente, porque não é toda a cultura romana, porque se fosse toda a cultura romana, os humanistas do Renascimento estariam certos em trazer a cultura, em renascer a cultura greco-romana. E ali a gente já percebe que é uma decadência. Então, qual foi o elemento da cultura greco-romana que estava dentro da cultura ocidental, que forma a cultura ocidental? Porque tem coisas da cultura greco-romana que não formam a cultura ocidental. Então, nós vamos ver isso. E também dentro do aspecto da história da Grécia. Então, será que esse é o nosso panorama do nosso curso? Esse vai ser o nosso trajeto que nós vamos percorrer aqui durante as nossas aulas. Bom, essa aula ela é uma aula mais introdutória, então nós vamos partir aqui da ideia de explicar o que é a civilização ocidental. Serve a nossa primeira aula. Depois nós vamos falar sobre como foi essa criação e tudo mais. Mas o que é a civilização ocidental? E antes disso, o que é civilização? O que é civilização? Esse conceito muito mencionado, muito comentado, muito discutido, e muitas pessoas às vezes não entendem o que é civilização. Então, civilização é um estágio de uma determinada sociedade, é um processo de uma determinada sociedade que está em um processo de evolução cultural. Então, aqui, civilização ela está ligada a uma ideia de desenvolvimento, uma ideia de progresso, uma ideia de evolução, mas essa evolução, esse progresso, eles têm que estar baseado na cultura daquele povo. Então, veja só, a civilização, ser civilizado, tem que estar baseado nesses dois pontos. E isso nos deixa claro que nós temos civilizações que são mais civilizadas umas do que as outras. Nós temos civilizações mais evoluídas uma do que as outras. E isso é muito estranho porque as pessoas, elas olham, principalmente por causa do relativismo cultural, eles tratam todas as civilizações como iguais, como que não tivesse um processo no qual umas fossem mais evoluídas do que as outras. Então eles trazem essa ideia sempre de que não, todas as civilizações elas são iguais, elas são as mesmas, não há nenhuma mudança, não há nada entre elas, são ensinos diferentes, são maneiras de ver o mundo diferente, mas ambas estão certas, nenhuma está errada. Mas não é bem isso. Civilizado é um estágio, é um processo. Há culturas que são mais civilizadas e outras que não. De todas as culturas que existem,
a mais civilizada, a mais desenvolvida, é a cultura da civilização ocidental. Essa que possui esse tripé que todo mundo já está acostumado de ouvir, que é a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. De todas as civilizações, se você compara a civilização ocidental com a civilização do Oriente Médio, qual é a que tem o direito mais civilizado? É a civilização ocidental. Você compara a civilização ocidental com o sistema de castas do hinduísmo? Qual é o sistema mais evoluído? Qual é a civilização que defende a dignidade humana com mais valor? O hinduísmo ou a civilização ocidental? Que baseada principalmente na ética judaico-cristã. Então, esse é um ponto importante. Nós temos que saber distinguir isso, porque isso faz com que a gente entenda que, por exemplo, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles vieram em uma missão civilizatória, porque eles vieram trazer àqueles indígenas que desconheciam a verdade uma cultura que os transformou, que os elevou. Então, quando os portugueses e espanhóis, os colonizadores, vieram para cá, eles trouxeram uma cultura, eles trouxeram uma civilização que elevou os indígenas e não destruiu a cultura indígena, como é contado dentro dos nossos meios educacionais formais. Enfim, então, esse é um ponto importante de nós destacarmos aqui, que a civilização, ela é um estágio de desenvolvimento de uma sociedade a partir do nível cultural daquela sociedade. Bom, mas professor, o que significa cultura então? O que é cultura? O que significa esse nível de cultura? Se a gente for parar para pensar um pouco, tentar lembrar, talvez você não tenha prestado atenção quando você estava no ensino médio, mas todos os livros didáticos, todos os vestibulares, todos os currículos escolares do ensino médio de sociologia, quando eles falam de cultura, eles trazem um conceito de um brasileiro chamado Roque de Barros Laraia, o conceito de cultura do tal do Laraia. É esse que é solicitado em vestibular, é esse que está no Enem, é esse que cai nas provas de sociologia lá da professora comunista da escola, enfim. É sempre esse conceito. E o que ele traz? Ele traz que cultura, o Laraia defende que cultura é tudo que uma sociedade produz. Tudo que a sociedade produz é cultura. Então, a educação, valores, ideias, utensílios, livro, o copo, o entendimento de que isso é um copo, o entendimento de que isso aqui é um pendrive, isso aqui é um computador, isso aqui é uma mesa, isso aqui é um telefone, isso é uma câmera. Isso aqui é cultura. Pode ter outra cultura que entenda que isso aqui não é um computador, que isso aqui não é um pendrive, que isso aqui é, na verdade, um celular, que isso aqui, na verdade, é uma pedra, enfim. Sabe? Que a cultura, ela é tudo que uma sociedade produz, tudo que é uma maneira de que uma sociedade vê o mundo e enxerga as coisas. Então é tudo que o mundo faz, tudo que o homem faz é cultura. Tudo que o homem faz, aquilo que é bom é aquilo que é ruim. Então, a tal da cultura dos indígenas em sacrifícios humanos, em realizar sacrifícios humanos. Bom, aquilo ali é uma cultura. Aquilo ali é a cultura dos maias, aquilo ali é a cultura dos incas, aquilo ali é a cultura dos astecas, os ritos antropofágicos que eram realizados aqui na América do Sul. Então isso aqui é cultura, isso aqui é a cultura dos povos indígenas. Então tudo que o homem faz é cultura, seja bom ou ruim, seja belo ou feio, seja verdade ou mentira. Tudo é cultura. Só que isso está errado. Por quê? Porque a própria palavra cultura, a etimologia da palavra, ela nos conduz para um entendimento totalmente contrário
a isso que é passado na escola. Então você já percebe que a lavagem cerebral acontece lá no ensino médio, dentro de vários pontos, e um desses é essa relativização de achar que não há culturas umas mais evoluídas do que a outra. Veja só, o que a palavra cultura lembra? Cultura vem de culto. Culto. Então, cultuamos quem? Cultuamos a Deus, cultuamos o sumo bem. Então, a palavra cultura, ela não define tudo aquilo que uma sociedade produz. Toda a maneira que uma sociedade vê o mundo, ou tudo aquilo que o homem faz naquela determinada sociedade. Porque a cultura, ela traz aquilo que há de bom em uma sociedade. Ela está movida para o sumo bem. Então a palavra cultura, ela tem que ter aqui uma definição. Para ser cultura, ela tem que estar orientada para o sumo bem. Ela tem que estar orientada para aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo. Ou seja, aquilo que é feio, aquilo que é mentiroso, aquilo que é mal, né? Belo, feio, mal e mentiroso, tudo isso não é cultura. Então, quando aquelas sociedades realizavam aqueles atos, aquilo não pode ser chamado de cultura, porque ela não traz a elevação ao sumo bem. E isso são os próprios gregos que definem. O próprio professor Olavo, quando ele explica o conceito de cultura, ele fala a partir desse aspecto. E além disso, veja só, quando que a palavra cultura ela aparece dentro de uma sociedade? Quando ela está ligada ao processo da agricultura. Então, a agricultura. O que foi a agricultura? O que a agricultura realizou na sociedade? Bom, nós tínhamos uma civilização nômade, dispersa, que ainda não havia entendido os ciclos naturais da terra, que não tinha entendido como plantar, como domesticar os animais. Então, eles estavam perdidos, dispersos pela sociedade. Quando há a descoberta da agricultura, quando as primeiras civilizações elas conseguem entender os ciclos naturais da terra, pegar a semente, né, colocar lá na terra, plantar e tudo mais, ela aqui tem um processo de evolução. Ela deixa de ser nômade, passa para ser sedentária, ela deixa de se organizar de uma maneira tribal e começa a se organizar em termos de cidades, e aqui nós vamos ter o surgimento das primeiras cidades e depois o surgimento das primeiras civilizações, né? A civilização sumérica, babilônica, principalmente, né? do pessoal ali que vivia no Crescente Fértil. Então ali nós vamos ter aqui esse processo, né? Essa evolução. Então a palavra cultura, ela também está ligada a esse processo evolutivo. Então, cultura deve ser algo que nos leva ao sumo bem, nos leva à verdade, nos leva à beleza. A feiura não é cultura. A feiura não é cultura, e é por isso que a beleza, ela não é relativa. Um pai cuidando de um filho, é belo, aquilo é belo ou aquilo é feio? Ora, um pai abandonando o filho, aquilo é belo ou aquilo é feio? Então a beleza, ela não é relativa. E a cultura, ela tem que nos levar, nos remeter àquilo que é belo, nos remeter àquilo que é a verdade, nos remeter àquilo que é bom. E ela tem que ter esse processo evolutivo, ou seja, de civilizatório. Ela evolui aquela sociedade. Então, isso aqui é cultura. Tá? Então, a gente tem que tirar essa ideia dessa relativização cultural de que não existe uma cultura mais evoluída do que a outra. Você para e pensa, eu dei o exemplo aqui já dos indígenas, mas pegamos os bárbaros que derrubam o Império Romano, e eles não tinham uma estrutura de direito, não tinham uma organização social fundamental, básica, que fazia com que eles
se desenvolvessem, se organizassem baseados na violência. Então, quando eles queriam saber se alguém havia roubado alguma coisa, eles então pegavam e realizavam um julgamento por combate, ou davam julgamentos onde a pessoa tinha que manifestar a sua força, ou o seu controle do seu corpo, a sua persistência, ficar, por exemplo, segurando um caldeirão fervente durante um determinado tempo, mais do que o outro que também havia sido acusado. Quem segurasse mais iria então receber a inocência. Então, nós vamos ter isso, por exemplo. Então, isso é cultura? Isso é belo? Isso é bom? Qual é a cultura mais evoluída? Aquela que tinha um sistema jurídico baseado em uma lógica, em princípios éticos, em princípios morais, né? Ético e moral é a mesma coisa, mas baseado em princípios morais sólidos, ou uma cultura que tem uma maneira de se organizar bárbara. Há uma que é mais evoluída do que a outra. Então, esse processo de cultura dentro das civilizações, ele tem que remeter a esse processo evolutivo. Isso não significa que aquelas sociedades elas não tinham uma cultura. Elas tinham uma determinada cultura, porém essa cultura ela não era a verdadeira, não era correta. Elas tinham um processo civilizatório onde eles estavam ali, né, eles estavam se formando como civilização, estavam, né, dando os primeiros passos como uma sociedade civilizada. Eles não estavam ainda. Então, quando vêm esses princípios que formam essas civilizações, aqui há um processo civilizatório, um processo de evolução. É por isso que os índios, eles não tiveram uma destruição cultural, mas eles tiveram um processo de evolução cultural. Enfim, então essa cultura, né, essa cultura da civilização ocidental, ela foi passada, ela foi ensinada. A cultura, ela é essa tradição existente dentro de uma sociedade na qual ela é feita através do ensinamento, do aprendizado. Você se torna mais culto através de um conhecimento, desenvolvendo um estudo, um conhecimento das coisas. Então a cultura, né, a pessoa culta, né, a própria palavra, é uma pessoa que entende das coisas. Remete a alguém que está entendendo, que conhece. Uma pessoa inculta é uma pessoa burra. Então, você quer apurar o seu paladar, né, apurar o seu paladar, transformá-lo em um mais culto. Você vai ter que ir lá, por exemplo, pegar o vinho, conhecer o vinho, saber os processos que formam o vinho, saber como provar o vinho, qual vinho deve se comer com cada comida. Isso, né, eleva o seu paladar, faz com que você tenha um conhecimento sobre um ponto que você não tinha antes. Então você acaba se tornando mais culto. Estou pegando aqui um exemplo muito materialista, muito pequenininho, mas nós podemos, né, nos colocar aqui dentro dos princípios da ética e da moral que a gente havia comentado dos bárbaros. Aqueles povos bárbaros, eles não tinham na Europa, quando cai o Império Romano no século V, eles não tinham uma estrutura ética e moral. Então vem uma instituição e os ensina. Então essa cultura que nós temos, ela é passada, ela é transmitida pela educação. A educação, ela ela tem uma parte essencial na formação cultural de uma civilização. Então, essa civilização que forma esse tripé, né, os 3 pontos que formam a civilização ocidental, eles foram transmitidos através da educação. É a educação que faz esse processo. Enfim, e nós vamos ver que, realmente, no momento que há uma decadência
educacional no Ocidente, é o mesmo momento em que inicia-se um processo de decadência da cultura ocidental. Então, nós estamos sofrendo um processo que é aquilo que o Mário Ferreira dos Santos vai dizer, que nós estamos sendo barbarizados. Nós estamos em um processo onde estão nos transformando em bárbaros, estão querendo nos levar ao momento onde nós não éramos cultos, onde nós não tínhamos uma cultura definida, e querem definir e incutir isso em nós como que isso é cultura, que isso é civilização, que isso é normal. E que no momento em que nós estávamos nesse processo de elevada cultura, esse processo ele é taxado então de um período. Esse período é taxado como um período de obscuridade, um período de trevas, um período no qual a sociedade estava perdida, ela era irracional. Então vejam como que a guerra que nós vivemos, essa guerra ela é cultural, é uma guerra na qual a cultura ocidental está sofrendo um ataque. E esse principal ataque está voltado para o principal bastião, né, o principal pilar dessa cultura, que é a sua religião, que é o cristianismo. Por quê? Porque foi a religião que conseguiu trazer aquilo que havia de bom na cultura grega, aquilo que havia de bom na cultura romana, para formar o Ocidente. Foi a religião cristã, a Igreja Católica. E isso se deu através da educação. Foi através da educação, do ensino, que a civilização ocidental foi formada. Enfim, mas como que isso ocorreu, né? Como é que foram esse processo? Como que esses elementos eles foram sendo passados ao longo do tempo, até que chegasse então à formação da cultura, da civilização ocidental. Então nós passamos já, entendemos o que é cultura, entendemos o que é civilização, e agora nós vamos entender então aquilo que forma a civilização ocidental. Bom, o que forma a civilização ocidental é aquilo que eu já mencionei várias vezes: a ética judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. Como que isso foi sendo pego dentro do processo histórico? Como que isso foi sendo, vamos dizer assim, se uniu? Enfim, para nós entendermos isso, nós vamos ter que ir lá atrás, lá na tradição judaica, lá no chamado de Abraão, e entendermos o processo histórico que os judeus, o povo hebreu, teve ao longo da sua história. Dentro disso, o processo educacional que a filosofia grega também teve, e também dentro do Império Romano. Então nós vamos ter que entender esse processo de desenvolvimento educacional. Por que o processo de desenvolvimento educacional? Porque foi através da educação que a cultura ocidental foi formada. É através da educação que as culturas são formadas. Principalmente a cultura ocidental, através do ensino da verdade. Então, através do ensino da verdade é que a educação, que a cultura ocidental foi desenvolvida. Vamos lá. Quando que isso começa? Lá com Abraão. Nós temos Abraão por volta de 2000 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo. Nós temos ali o início do surgimento da civilização hebraica. Nesse momento histórico, a região das civilizações do Crescente Fértil estavam em um processo de barbarização, né? Você pega ali, por exemplo, Sodoma e Gomorra, você observa como que a civilização sumérica ela estava já em um processo de barbarização, e Deus então chama Abraão para que ele vá até a terra prometida, e que lá ele seria pai de muitos filhos, né? Ele seria
os seus filhos seriam incontáveis como as estrelas. Ele, que já era um idoso, tinha quase 100 anos, se eu não me engano, e então é chamado para esse caminho, para percorrer esse trajeto. Então Abraão aceita e Abraão inicia o processo do judaísmo chamado o período dos patriarcas. O que é esse período? É o período onde havia um líder familiar que era o responsável por todas as famílias. Só que o que acontece? Isso não está descrito dentro das Sagradas Escrituras de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira clara. Porém, os santos padres, eles entendem isso de uma maneira bem interessante. O quê? Que havia um processo dentro da civilização hebraica no período dos patriarcas, um processo educacional. Como que era esse processo? Bom, Abraão, ele era o grande pai da fé. É o grande pai da fé. Ele foi o primeiro, aquele que creu no Deus monoteísta em meio a uma civilização que só acreditava no politeísmo. Ele acreditou naquele chamado e ele falava com Deus. O que significa falar com Deus? Significa rezar. Falar com Deus significa rezar. Quem reza fala com Deus, conversa com Deus, fala e também escuta. E Moisés, ele subia ao monte, falava com Deus, escutava Deus e trazia para o povo aquilo que Deus havia pedido a ele. E ele passava quais eram os desígnios que aquele povo deveria fazer. Você então percebe o quê? Que havia um processo aqui de vida espiritual dentro da vida de Abraão, sem dúvida. Só que Isaac, ele foi o sucessor de Abraão. Não apenas porque ele era o filho de Abraão, mas porque Abraão o educou na fé e ensinou Isaac a rezar. Então Abraão morre e Isaac continua a missão de Abraão. E ele continua sendo o correspondente de Deus para aquela civilização, para aquela sociedade. Deus falava com Isaac, Isaac falava com o povo. Então não era todo mundo que rezava. Era aquele povo que era Isaac, era o patriarca. Isaac ensina Jacó, Jacó ensina seus filhos, aquele que vai seguir o pedido de Jacó será José. Então nós temos aqui esse processo dos patriarcas, só que o que acontece? José vai para o Egito, e então lá no Egito a sociedade hebraica vai depois junto com ele e ela acabará ficando escrava dos egípcios. E isso passará então aí mais ou menos 300 anos, até quando Deus chama Moisés novamente. E ele é um novo patriarca. Ele é outro exemplo de Abraão. É até muito interessante a gente entender como que nosso Senhor Jesus Cristo, ele renova tudo aquilo que Moisés fez de uma maneira muito melhor. Então, ambas as histórias são muito parecidas, né? O que aconteceu com Moisés? Moisés, ele era filho de uma hebreia. No período que ele nasceu, os egípcios estavam matando todos os filhos primogênitos dos hebreus. Então, eles estavam sendo perseguidos. E da mesma forma que Jesus, quando nasceu, há aquela perseguição por Herodes as crianças. Para onde que José tem que levar Jesus? Para o Egito. O pai de Jesus tem que levar José para o Egito. São José leva ele para o Egito. Moisés, ele é cuidado e protegido por uma egípcia. Então você percebe essa ligação, né, nas coisas. E o que é interessante, Moisés foi e salva o povo da escravidão egípcia, né? Jesus vai e salva a civilização, salva a humanidade da cultura do pecado, salva da escravidão do pecado. Então é algo muito maior. Moisés, ele leva o povo até a terra prometida. Jesus pega Adão e leva-o para o céu.
para a verdadeira Jerusalém, para a verdadeira terra prometida, a qual Deus quer que nós habitamos. Moisés dá ao povo o maná, o pão do céu. Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem come de mim nunca mais terá fome. Então é algo muito maior do que Moisés fez. Moisés bate na rocha e entrega água para o povo, e Jesus, ele diz: eu sou a água viva, e quem bebe de mim nunca mais terá sede. Então Jesus, ele é Moisés, ele faz tudo que Moisés faz muito melhor, né? Então por isso que o cristianismo é a religião verdadeira e não o judaísmo, porque o judaísmo ficou preso às leis de Moisés, só que Jesus fez tudo o que Moisés fez muito melhor, da maneira correta. Isso é muito interessante, mas bom, esse não é o tema da nossa aula. O judaísmo, então, ele tem esse processo onde Moisés, ele se torna esse patriarca. Depois, ali, nós vamos ter Josué, que vai conduzir o povo também dentro daquilo que Moisés havia pedido. Só que o que acontece? Quando Josué ele vai para a Terra Prometida, ele encontra a terra cheia de civilizações, cheia de grupos tribais que estavam lá se organizando. Então ele precisa expulsá-los. E Josué, ele foi muito mais um líder militar do que um líder espiritual. Isso é interessante a gente notar. Por quê? Porque Josué não ensinou ninguém. Quem é o sucessor de Josué? Não tem. Então, Josué, ele é o último do período dos patriarcas. E o que acontece? O que é o grande mal de Josué? Josué não ensinou ninguém a rezar, não ensinou ninguém a se comunicar com Deus. Então, se inicia o período daquilo que nós chamamos o período dos juízes, dentro da história do judaísmo, onde o povo hebreu ele vai estar sendo conduzido pelas leis que Moisés havia deixado. Mas ele não tem mais aquele que fala com Deus, que entende Deus, que entende os desígnios de Deus e que mostra àquele povo aquilo que eles deveriam fazer. Ele só tem a lei. Então inicia o período dos juízes. Dentro desse período dos juízes, então, vai chegar um certo momento aonde um menino vai estar dentro da casa de um sacerdote. E nós temos novamente a providência divina se manifestando dentro da história, a revelação divina se manifestando ao longo da história e chamando então esse menino para que ele realizasse uma missão. Esse menino é Samuel. E Deus fala com Samuel. E Samuel, ele se torna o primeiro grande profeta da história do povo hebreu. Ele é o primeiro grande profeta. E o que é interessante de Samuel e que aqui está, prestem atenção, aqui está a essência do pilar da ética judaico-cristã. Samuel, quando ele é chamado por Deus, ele vem, ele chama, ele dá o primeiro, conduz Davi como o segundo rei do povo hebreu, faz tudo aquilo que Deus pede, enfim, mas ele faz uma outra coisa muito interessante. Ele faz o quê? Ele cria aquilo que será chamado, que é a escola dos profetas. O que é a escola dos profetas? Nada mais é um lugar onde Samuel ensinava as pessoas a desenvolver uma vida espiritual. Ensinava as pessoas a rezar. Como que elas deveriam falar com Deus? Como que elas deveriam ouvir a Deus? Orar e rezar é a mesma coisa, as duas palavras são sinônimos. Então Samuel vai e ensina isso para aquele povo. E o que é interessante, a partir de Samuel, nós vamos ter isso ocorre ali mais ou menos por volta do ano 900 a.C. E Samuel, ele está ali educando aquele povo a rezar, e nós vamos ter depois de Samuel um número enorme, uma explosão de profetas dentro da história do povo. E o que é interessante desses profetas é que dos profetas que existem apenas, Ezequiel, Isaías e Ezequiel eram profetas da classe sacerdotal, ou seja, eles eram sacerdotes, eles eram da tribo de Levi. O restante não era sacerdote.
O restante era o quê? Era leigo, era pessoas comuns. Eram agricultores, eram pecuaristas, eram pastores de ovelhas. Jeremias, quando ele é chamado, ele diz: mas Senhor, eu não sou digno, eu não sei falar, como assim você me chama? Ou seja, não eram pessoas comuns, não eram pessoas que estavam dentro da estrutura sacerdotal ali dos judeus. Por que isso? Porque Samuel havia ensinado todos a rezar. Todos aqueles que participavam da escola dele eram ensinados a ter uma vida espiritual. E é esse ponto aqui que forma a ética judaico-cristã, a moral judaico-cristã. E esse ponto educacional. Por quê? Porque Cristo vai fazer isso com os apóstolos. Cristo vai pegar aqueles 12 apóstolos e vai dizer o que eles têm que fazer. Ele vai ensiná-los durante 3 anos como que eles devem se comunicar com Deus. Como que eles devem ensinar o povo a se comunicar com Deus. E depois ele diz assim: ide e ensinai tudo aquilo que eu vos preguei. Então, da tradição judaica ao cristianismo, né, nós temos essa importância da educação espiritual. Então, muitas vezes, aqui eu abro um parênteses, porque muitas vezes a gente fica muito preocupado em nos desenvolvermos uma cultura literária, que é importante, sem dúvida nenhuma, é muito importante, a desenvolvermos um conhecimento de outras línguas, de outros idiomas, que é muito importante, a desenvolver um conhecimento filosófico, que também é muito importante, há um conhecimento histórico, que também é muito importante. Todas as ciências são importantes, porém, às vezes nós esquecemos de que nós precisamos desenvolver um aprendizado da vida espiritual. Por quê? Porque, meu caro, se você não tem uma moral sólida, se você não tem um conhecimento de moral sólido, tudo aquilo que você vai estudar vai por água abaixo, porque você não vai conseguir definir o que é bom e o que é ruim, o que é feio do que é bonito, aquilo que é mal daquilo que é bom. Você precisa de um desenvolvimento moral sólido, e esse desenvolvimento moral sólido não se dá apenas no conhecimento da lei. Eu vivo os 10 mandamentos. Mas sim da vida espiritual que você tem. Veja a importância que isso é demonstrado dentro da cultura do povo judeu, do povo hebreu, melhor dizendo. Porque esse povo aqui, hebreu, eles tiveram um período no qual eles só tiveram a lei. E esse período é o período dos chamados juízes, é um período de decadência educacional. E quando as escolas de profetas elas são destruídas por volta do ano 400 a.C., quando o Império Babilônico vem e destrói o Império, o Reino de Israel, primeiro o norte e depois o sul, a escola dos profetas vai desaparecer. Vai desaparecer e eles vão fundar, então, as chamadas escolas de rabinos. Por quê? Porque eles estavam sendo levados para o povo, acontece a chamada primeira grande diáspora do povo hebreu, e essa diáspora, então, dispersa o povo, e o povo, então, ele precisa, os sacerdotes dizem, bom, a gente precisa fazer com que esse povo não perca a lei, não esqueça da lei, não esqueça dos costumes, senão eles vão ir para essas outras culturas, para esses outros lugares, e vão acabar esquecendo daquilo que os forma. Então, a gente precisa formar essa escola dos rabinos. Então, eles formam essa escola, e a escola dos profetas desaparece. Então, o primeiro e o último profeta, ele aparece ali por volta de 200 anos antes de Cristo, que é, se eu não me engano, Macabeus. Se eu não me engano, é Macabeus.
Mas enfim. E também não é muito importante. Mas aparece nos anos 200, depois aparece quem? Aparece João Batista. Até quando eles veem João Batista, dizem, mas quem é João Batista? Ele é Elias? Ele é Ezequiel? Quem é João Batista? Por que eles ficaram tão impressionados com a sabedoria de João Batista? Porque São João Batista, ele não vinha da escola dos profetas, porque a escola dos profetas não existia. Mas ele tinha o mesmo conhecimento do que aqueles grandes profetas tinham. Então você é Jeremias, você é Elias, a mesma coisa fazem com Jesus. Mas não é esse o Jesus, aquele filho do carpinteiro? Da onde ele aprendeu tudo isso? Da onde vem essa sabedoria? Da onde vem? Vem de Deus. Ele que era o próprio Deus, mas João Batista vem da oração. Ele era um monge, tinha uma vida espiritual profunda. Então, a cultura da civilização ocidental, ela é formada a partir dessa educação espiritual, aonde é ensinado ao povo a maneira que eles devem viver. Quando os apóstolos foram enviados por Cristo e ali se forma a Igreja Católica, nessa missão dos apóstolos, naquilo ali, aqueles apóstolos, eles vão levar não apenas o Evangelho, eles não vão apenas ensinar o povo num sentido religioso, como se a religião estivesse aqui e os outros elementos, a economia, a sociedade, o modo de vida, a cultura estivesse lá, uma coisa separada da outra. Não. Quando ele leva o Evangelho, ele leva junto do Evangelho uma maneira de se viver. Por quê? Se você ama a Deus de fato sobre todas as coisas, você vai amar a Deus dentro do seu trabalho, você vai amar a Deus dentro da sua escola, você vai amar a Deus dentro da sua universidade, dentro da sua família, ou seja, tudo aquilo que está na sua vida será feito voltado para a Deus. E isso vai fazer com que você transforme a maneira de vida que você tinha. Você vai se converter, você vai deixar uma maneira de vida para ter outra maneira de vida. Então, você percebe que a gente vai ver que elementos culturais do povo romano serão deixados de lado porque os cristãos vão ensinar aquele povo a viver e a mostrar que aquilo é errado. Os jogos, por exemplo, dos gladiadores vão desaparecer a partir da missão e evangelização e desenvolvimento que a igreja vai passar ao povo. Os banhos públicos, as práticas de libertinagem sexual, que hoje querem voltar a ser vistas. Quem é que ensina o que é amor para aquele povo? É os cristãos, é a igreja. E que hoje já querem relativizar o amor. Eu estava esses dias dando uma pesquisada na internet, estudando e vendo algumas falas de alguns pensadores, abre aspas, não são pensadores, esses caras são malucos, mas que são, por causa dos seus títulos, são ditos como pensadores, como grandes pensadores, dizendo que o amor ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser tudo, você pode amar tudo. Então, você percebe que estão barbarizando o amor, que o amor cortês, onde o homem tinha que conquistar a mulher, isso aí é bobice, onde uma pessoa devia se declarar a vida toda por uma outra pessoa. Não, isso é besteira, isso é bobice, isso é mentira, isso é invenção dos cristãos. Amor pode ser qualquer coisa. Eu posso amar 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, isso é amor. Posso ser amado por 2, 3, 4, 5 mulheres, isso é amor. Era isso que esses caras falavam.
E eles diziam que o amor cortês, o amor que surge dentro da alta cristandade, o amor que surge dentro do apogeu da civilização ocidental, ele, na verdade, era uma construção social, que o amor era uma construção social. Então você percebe isso, que o ponto, né, o cerne, o ponto importante aqui da formação da cultura ocidental está voltado dentro do ensino moral. E esse ensino moral, ele se dá através de um ensino espiritual. Você precisa rezar. Você precisa desenvolver um conhecimento moral, para assim depois ir para as outras, vamos dizer, os outros conhecimentos, as outras ciências. Porque o conhecimento moral seu será aquilo que vai balancear se um determinado pensador é bom ou ruim. É aquilo que o professor Olavo, ele sempre comenta. Antes de você estudar a filosofia de um indivíduo, você deve conhecer a sua biografia. Então, Rousseau, o grande educador, ensinou a escrever o livro A Sofia, e é ensinado na escola como o pai da educação laica, da educação secularizada, do pai da educação moderna. Daí você vai ver o quê? O cara abandonou os filhos dele. Não cuidou nem dos filhos, vai cuidar da humanidade. É aquilo que o próprio Jordan Peterson fala. Você quer mudar o mundo, mas não arruma a sua cama. E hoje a gente é formado por pensadores que querem mudar o mundo, mas não cuidaram nem da sua própria família. E é por isso que o conhecimento moral já nos mostra, Rousseau é um lixo. Nem precisa estudar. Se o cara não foi capaz de cuidar da sua família, essas ideias deles são irreais. Eles não estão tratando da realidade. Então, isso aqui é muito importante, a gente ter esse primeiro bastião aqui, né? Esse primeiro pilar que é do judaísmo, essa ética moral, essa moral que vem com o cristianismo, mas que ela é passada através da educação, e de uma educação não apenas moralizante, não apenas catequizante, mas uma educação espiritual também. Bom, do legado grego, vamos chegar aqui do legado grego. O que vem da Grécia Antiga que forma a civilização ocidental? A filosofia grega. E essa filosofia grega, então, ela surge quando? Né? Ela tem o seu primeiro indício lá com Tales de Mileto, há 600 anos antes de Cristo, quando ele vai e estuda na escola dos sacerdotes, lá na escola dos sacerdotes egípcios, e lá ele desenvolve uma determinada ciência e volta então para a Grécia, aonde ele então vai começar uma escola, né, a escola de Tales de Mileto, e lá ele desenvolve um ensino voltado para a verdade, ou seja, que você deveria buscar e ver aquilo que era, né, a verdade. Então a teoria vem da palavra theoros, que significa ver. Então formar as pessoas para ver a verdade, para buscar o conhecimento. Um dos seus grandes, o principal grande discípulo de Tales de Mileto será Pitágoras, que também vai seguir os passos de Tales de Mileto, que vai até o Egito, estuda lá. Uma coisa interessante de Pitágoras, que viveu ali por volta do ano 500 a.C., 400 a.C., nesse espaço de tempo aí, e ele era contemporâneo de Daniel. E dentro da história dos grandes personagens que formam o mundo, naqueles atlas antigos, traz uma importante informação de que Pitágoras, ele, antes de voltar à Grécia, ele vai para o ensino dentro das escolas dos sacerdotes egípcios, volta então, e antes dele voltar para a Grécia, ele passa
em Israel, ali naquela região da Palestina, e vai até o Monte Carmelo. O que tinha no Monte Carmelo? Tinha os discípulos de Elias, né? Elias, o grande profeta, que foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Então, lá estavam os discípulos que viviam um judaísmo muito, vamos dizer aqui, entre aspas, um judaísmo monástico, né? Uma religião monástica, né? De uma vida espiritual muito profunda. E ele foi para lá. E o que é interessante é que a gente pode até sugerir que talvez Pitágoras tenha ouvido falar de Daniel, porque Daniel, aquele que sobrevive à cova dos leões, é um feito muito grande, né? Você ser colocado dentro de uma cova de leões e sobreviver. Então a fama de Daniel pode ter chegado até o conhecimento de Pitágoras, e Pitágoras então leva e cria inúmeras escolas filosóficas ao longo de toda a Grécia, né? As escolas de Pitágoras, e a partir disso nós vamos ter seus sucessores, que serão Sócrates no ano 400, depois Platão, e por fim nós teremos Aristóteles. E o que é interessante aqui é que dentro desse conhecimento dessa filosofia grega se desenvolveram princípios de lógica, princípios teóricos, princípios racionais, aonde nós conseguimos chegar até a verdade observando a realidade, observando a natureza. Então hoje negam a existência daquilo que transcende o mundo material, né? Negam a ideia de que há alguma coisa além daquilo que é material, daquilo que é perceptível a 5 sentidos. Quando que os gregos, eles já sabiam que existia algo que transcendia isso. Hoje negam a possibilidade de que possa ter um Deus criador de todas as coisas, quando que os filósofos gregos, eles já tinham uma certa percepção de que o mundo ele não podia ter vindo de uma desordem, de que era necessário uma ordem. Aristóteles dizia que era a causa eficiente. Platão dizia que era o logos. Então você percebe que a filosofia grega, ela é o desenvolvimento racional natural que o mais alto que já tinha chegado àquela época. Depois ele vai ser aprofundado ainda mais dentro da civilização ocidental, com Santo Agostinho, com Santo Tomás de Aquino, que vão pegar esse elemento da razão natural e vão unir a sabedoria divina, aquilo que vem do ensino espiritual. Enfim, então o legado grego, da cultura grega, que forma a civilização ocidental, é essa percepção da realidade, em conhecer as coisas de fato como que elas são, de buscar a razão de todas as coisas, as causas, os efeitos. Então a filosofia grega é também esse bastião, né, esse pilar. Mas esse pilar, ele foi pego pela igreja, né, o próprio Christopher Dawson coloca isso, pela igreja católica, que ao olhar o passado, ao estudar a Grécia, percebe verdades dentro daquilo. O ensino das virtudes, o ensino filosófico. Então, pega aquilo que havia de bom naquela sociedade e traz, e ensina. Então, vamos dizer que a Igreja Católica, ela destruiu certas culturas, ela não ensinava as pessoas, blá, 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 blá. Bom, se ela tivesse feito isso exatamente, ela não teria pegado a filosofia grega, que era uma filosofia pagã, que não era uma filosofia religiosa, e teria destruído. Na verdade, o que eles fizeram? Os monges copistas copiavam aquilo, formavam aquilo, né, em livros, e fizeram com que isso pudesse ser transmitido até hoje.
E os próprios renascentistas que usam disso para atacar a igreja, eles só podem se usar disso porque a igreja conservou essa filosofia e educou as pessoas em cima desses princípios filosóficos também. E por fim, nós temos aqui o Império Romano, e dentro da estrutura do Império Romano, de toda a história do Império, nós temos o direito, a formação do direito romano. E, enfim, a estrutura do Império Romano é uma estrutura muito interessante. Porque o Império Romano ele foi o maior império que já existiu ao longo da história, tanto em termos territoriais, como também em termos de período histórico. Ele surge há 753 a.C. e o Império Romano, ele vai persistir ainda depois, até podemos dizer que persistiu até o século XV, quando o Império Turco-Otomano destrói o Império Bizantino, porque o Império Bizantino é a continuação daquilo que seria o Império Romano do Oriente, mas as pessoas, normalmente, quando cai o Império Romano do Ocidente, eles dizem que o Império Romano desapareceu. Não foi isso que ocorreu, mas ali terminou o Império, porque eles perderam a sua hegemonia, perderam todo o seu território, todas as suas conquistas, tudo aquilo que eles haviam formado ao longo de séculos, que foi no ano 476 depois de Cristo. Então, 753 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Então esse aqui foi o período do Império Romano, então um período muito grande. Esse Império Romano ele foi dividido em 3 grandes fases, a monarquia, a república e o império. E nesse período histórico, então, dentro desse império, se desenvolveu aqui uma estrutura civilizacional muito interessante, onde haviam coisas muito ruins, como a brutalidade que o povo romano tinha, ela era gigantesca. Dentro das culturas antigas não houve um povo tão brutal quanto o Império Romano, quanto o povo do Império Romano. É muito interessante quando a gente vê a profecia, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, de Josué. Não lembro agora o capítulo exato, mas nós temos a profecia de Josué quando ele diz que há os animais, que saem das águas, e ele diz lá, o primeiro animal que sai, ele é um leão com asas, e ele se levanta e fica igual um homem, e ele é belo e exuberante. Depois saem das águas um urso gigantescos com garras e dentes afiados, e em sua boca encontra-se um pedaço de uma costela com 3 ossos. Depois você tem ali um leopardo com 4 asas, e depois, por último, ele diz que sai um animal terrível e espantoso. Veja só, o que significa cada um desses animais? Significam os impérios que dominaram e dominariam os judeus. A profecia de Daniel capítulo 5, lembrei agora, não é Josué, Daniel capítulo 5. E qual é o primeiro povo? O primeiro povo é representado pelo leão, que é o Império Babilônico, que era um império belo, grande, exuberante, como um leão que fica de pé e anda como um homem. Daniel vai descrevê-lo. Depois será como um urso, com garras grandes, com dentes afiados, representando o Império Persa e a agressividade que o Império Persa tinha. Depois vai vir o leopardo com 4 asas, representando o Império Macedônico, que vai dominar todo mundo conhecido em apenas 10 anos. E depois nós teremos um animal terrível e espantoso. Veja só, Daniel
ele vê um animal o qual ele não tem como realizar nenhum paralelo. Era um animal tão terrível. Ele não disse que era um dragão, ele não disse que era um urso, ele não disse que era o animal, porque ele nem fazia ideia dentro do imaginário dele que podia ser aquele animal. Então ele só descreve um animal terrível e espantoso, que representa o Império Romano. Então que era o império mais terrível ao longo de toda a história, aquele período que realizou. O Império Romano, ele gostava de torturar as pessoas, gostava de matar as pessoas, eles eram muito sanguinários, muito brutais. Então haviam coisas absurdas dentro do Império Romano, mas haviam coisas muito interessantes, e a principal delas era a maneira de organização. E essa maneira de organização também se dava pelo direito que os romanos tinham. Então, o sistema jurídico do Império Romano era um sistema jurídico muito, muito evoluído, e que, ao cair esse Império Romano, deixar de existir, há um elemento cultural que vai permanecer, que é o direito, e isso permanece por causa da missão da Igreja, que conserva isso, aquilo que havia de bom dentro daquela civilização, e transmite isso ao povo. Então, por exemplo, o próprio desenvolvimento do direito canônico, ele se baseia dentro do direito romano. A maneira que a Igreja se organiza em dioceses, paróquias, arquidioceses, se baseia dentro da maneira de organização romana. Então, esse direito romano, aonde o julgamento ele era feito baseado em princípios lógicos, em uma análise do réu e tudo mais. Claro que haviam muitas coisas absurdas que aconteciam, principalmente por causa do poder absolutista dos imperadores, mas retirando essa questão do poder absolutista dos imperadores, o direito romano, ele vai ser a base para a formação do direito no Ocidente. E por isso ele é esse outro pilar dessa civilização, que também se desenvolve a partir da educação, a partir do desenvolvimento educacional que se dá pós o período do surgimento da Igreja, da missão dos apóstolos, porque os apóstolos, aquilo que eu comentei, eles vão levar ao povo uma educação, não apenas uma educação religiosa, mas uma educação humana por inteiro, integral, podemos dizer assim, aonde eles vão mostrar ao povo vários elementos que estavam errados e aquilo que eles precisavam mudar. Então, nesse processo é levada a filosofia grega, nesse processo é levado o direito romano e, consequentemente, a ética, a moral judaico-cristã, e que assim se forma a civilização ocidental. E isso a gente, então, já consegue perceber que, ao final dessa aula aqui, concluindo todo esse tema, então a gente conseguiu perceber que a civilização ocidental, ela é a civilização mais evoluída, a cultura mais evoluída, a mais correta entre todas, e que principalmente isso se dá por causa do elemento formante dessa cultura, que é a religião. Pois será a religião que vai pegar o elemento da cultura grega, os elementos da cultura grega, os elementos da cultura romana que existiam no mundo antigo, os elementos da cultura judaica que existiam e que eram bons e que precisavam permanecer, e aquilo é transmitido ao povo. E assim se forma a cultura, assim se forma a civilização ocidental. E agora, nas próximas aulas, então, nós veremos como que esse processo se deu ao longo do tempo. Quais foram os principais formadores, como que foi esse processo educacional, como que foi, então, esse processo de decadência. Espero que vocês tenham gostado da aula,
Espero que vocês tenham entendido e compreendido aqui qual é a mensagem, qual é o cerne dessa aula e que assim a gente possa nos dirigir às outras. Um forte abraço, Deus abençoe e espero por você.